Olá, boa noite, seja bem-vindo à palestra especial da Concafras PSE. O tema de hoje é Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Fique conosco, acompanhe as músicas e aproveite a programação. Seja muito bem-vindo. O céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Dar que receber divina em nós. Uma gota de chuva caiu, um riacho pequeno formou, o riacho transformou-se em rio, e no mar logo se completou. A semente também é assim, hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que Ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. As mensagens que Ele entregou são consolo a tantos corações. Foi seu gesto que nos trouxe aqui, na maior confraternização. A campanha foi que demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. 'fraternidade.
Olá, seja bem-vindo a mais uma reunião pública especial promovida pela Concafras PSE. Ao final da palestra, nós teremos o passe, a distância e a fluidificação das águas. Então já aproveite, separe seu recipiente com água e continue conosco. Aproveite para se harmonizar, cantar, enquanto a palestra inicia. Seja muito bem-vindo. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Olá, irmãos. Iniciemos com a prece. Fechemos os nossos olhos. Busquemos a doce presença de Jesus. Sintamos o Cristo de Deus junto de nós, envolvendo a cada um de nós, os nossos lares, em bênçãos de paz. Vem, Senhor, conviver conosco.
Visita, Senhor, os nossos lares, pacifica-nos, Mestre amado, enchendo os nossos corações de alegria e esperança. Dilata, Senhor Jesus, a nossa compreensão, para que possamos bem aproveitar, Senhor, os teus ensinamentos dessa noite. E que possamos, Senhor, confiantes na tua providência amorosa, dizer graças a Deus, que Deus, nosso Pai, seja louvado. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite, Bárbara, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Isso mesmo, é na companhia de Jesus que nós damos por iniciada a nossa programação de hoje. A nossa palestra especial deste mês tem como tema Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que faz parte das campanhas educativas, faz parte da campanha educativa Estude o Espiritismo, que é realizada pelas nossas casas espíritas em diversos locais do país. A palestra de hoje, como sempre, é promovida pela Concafras PSE, é produzida e transmitida pela TV Mundial de Espiritismo. Então, nós desejamos uma boa reunião pública a todos. Aproveitem, quem ainda não é inscrito no canal do YouTube da TV Mundial de Espiritismo, acesse, inscreva-se. Lá você encontrará diversos materiais, curta-metragens, cursos, diversas oportunidades de conhecer melhor o Espiritismo. Não perca essa oportunidade. E, na continuidade, após a palestra, nós teremos o tratamento espiritual. Então, nós teremos o passe à distância e depois a fluidificação das águas. Se você ainda não separou o seu recipiente com água, o faça nesse momento para não perder essa oportunidade de receber o tratamento espiritual em seu lar. Não é assim? Então, nós convidamos agora a Isabela, que fará a apresentação do nosso palestrante. Amigos, com grata satisfação, nós dizemos que o tema da palestra de hoje é o Espiritismo Consolador prometido por Jesus. E temos muita alegria de contar com a presença de nosso irmão querido, Roneir Estreves, que é trabalhador do Núcleo Espírita Chico Xavier, da cidade de Londrina, no Paraná. Seja muito bem-vindo, Roneir. Olá, caros irmãos e irmãs, meu nome é Roneir Esteves, trabalhador do Núcleo Espírita Chico Xavier de Londrina e também já fui trabalhador do Centro Espírita O Consolador de Goiânia. Bem, meus caros, hoje nós vamos juntos aqui fazer uma reflexão sobre um tema importante. Vamos falar sobre o Espiritismo Consolador prometido por Jesus. E vamos aqui pedir a ajuda de alguns slides para nos auxiliar nessa conversa. O século da angústia, tendo em vista os grandes problemas que comandam a cultura e a civilização odierna, somos levados a concordar com os estudiosos do comportamento e com os filósofos modernos que assinalam este como o século da angústia. A fome, o desemprego, as carências afetivas, a indiferença pela vida, a revolta, os desequilíbrios do sexo respondem pelo maior número de desesperados que clamam por ajuda que nem sempre lhes chega, ou quase recusam a receber quando a mesma lhes é oferecida. Olha que importante. Joana de Anjos nos retrata esse como sendo o momento do século das angústias, dos desequilíbrios, dos flagelos, das inquietações. Os filósofos já dizem isso e, naturalmente, aprofundando um pouco mais na doutrina espírita, nós vamos compreender por que, de fato, esse é o século das angústias. Nós sabemos que tudo faz parte do processo de causa e efeito.
nós tivemos a oportunidade de fazer as nossas escolhas, porém, pelas nossas escolhas equivocadas, nós estamos, neste momento, fazendo a devida colheita. E que, de fato, esse, como sendo o século da angústia, não é algo, vamos dizer assim, desesperador, quando nós buscamos entender, na ótica da doutrina espírita, de que é um processo natural. E que esse é o momento que Deus nos oportuniza para que, assim, possamos, então, reparar as nossas faltas do passado. E para que não tenhamos dúvidas que nós nunca estamos desamparados, nós temos o Espiritismo como bandeira de luz. Enquanto o mal avança sem fronteiras, dilacerando os corações mais frágeis, o Espiritismo irrompe, consolando os aflitos, lenindo chagas, secando lágrimas e apresentando o reino do Pai aos simples de coração. Então, mesmo diante de tantas intempéries, né, momentos tão tristes com que a humanidade passa, porém, chega uma luz de consolo esclarecedora, e é necessário que tenhamos a humildade nos nossos corações para entendermos então a grandeza de Deus e para compreendermos que Deus coloca junto a nós o nosso anjo guardião, aquele que tutela as nossas existências. E se nós tivermos essa sintonia com os nossos anjos guardiões, nós melhor compreendemos esse momento. Pelo conhecimento espírita, nós compreenderemos por que a humanidade está passando por provas tão difíceis. E aí, então, nós já teremos aqui o início de uma libertação, quando passamos a compreender a doutrina espírita. Fiquemos atentos aos convites de Jesus. Fica claro aqui, meus irmãos, que nós nunca estamos desamparados. O convite do Mestre nos chega de várias formas, em diversas ocasiões das nossas existências. Somos amparados a todo momento. Porém, nós é que ainda não temos ouvidos para ouvir e nem olhos de ver. Entendendo além dessa dimensão material, buscando a compreensão das coisas espirituais. Olha, revivendo a pureza primitiva da Boa Nova, o Espiritismo traz Jesus de volta às praças e às ruas movimentadas do mundo, a fim de conviver com os padecimentos ultrizes que vergastam as multidões atônitas da atualidade. Nós já paramos para pensar que Jesus está nas ruas? E aqui eu me lembrei quando nós realizamos as campanhas, as caravanas nas ruas, quando nós vamos às ruas com o propósito de levar o Evangelho de Jesus. Às vezes, uma simples mensagem que você recebe é uma forma de despertar para uma realidade diferente da realidade pura e simplesmente material. Despertar, às vezes, para um assunto com o qual eu tenho dificuldade, mostrar que nós passamos pelas nossas dificuldades por uma razão de ser. E, às vezes, nós não estamos atentos aos convites de Jesus. Ele espera que a acústica das almas, embora viciadas pelos ruídos desconexos do momento, registre-lhe a mensagem, deixando-a penetrar no imo dos teus sentimentos. É isso que Jesus espera de nós. Por isso que ele se utiliza dos mecanismos necessários para que os nossos corações sejam despertados para a verdadeira vida, para a vida espiritual. E diante disso, meus irmãos, nós seremos despertados, comovidos a nos mudarmos interiormente, para entendermos os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos fez uma promessa para que, de fato, essa transformação acontecesse em nosso ser, em nossos corações, em toda a humanidade. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao advento o Espírito de verdade. Ele clama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, Jesus prometeu que estaria entre nós o Consolador prometido. E aqui nós vamos observar que, na época predita, e aqui podemos lembrar que desde a época de Moisés,
já está trabalhando a nossa reforma interior, o despertamento para as coisas espirituais. Então, se antes nós não tínhamos uma compreensão, um entendimento dilatado, hoje nós já podemos compreender as coisas que Jesus dizia por parábolas. Isso. Hoje, a doutrina espírita permite que nós possamos aprofundar e compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Continua. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Então, meus irmãos, se nós não estávamos maduros hoje, diante do processo até de evangelização e transformação da humanidade, aí podemos lembrar da vinda de Moisés com o propósito de fazer com que nós passássemos a acreditar no Deus único, da materialização do Cristo entre nós, com a finalidade de fazer com que nós pudéssemos amolecer os nossos corações e, de fato, pudéssemos ser conduzidos pela lei de amor, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí o Cristo, sabendo da nossa necessidade, da nossa transformação, nos trouxe o Consolador prometido. E hoje, meus irmãos, nós já temos a condição de melhor compreender o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, entendendo as coisas materiais e também as coisas espirituais. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde a ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, se o Cristo não disse tudo, é porque nós não estávamos ainda preparados para recebermos e compreendermos, e digo mais, vivenciarmos as lições sublimes de Jesus. Porque não é apenas entender, é colocar em prática. Quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus, nós passamos a vencer os vícios morais que ainda temos impregnados em nós, como orgulho, a vaidade, o melindre e tantos outros que nós carregamos. Vivenciar o Evangelho de Jesus significa trabalharmos em nós as virtudes necessárias. E assim, trabalhando a humildade, a simplicidade e tantas outras virtudes, nós melhor compreendemos o que o Espiritismo nos traz. Oportunidade de redenção. Mostra o objetivo do sofrimento, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração, que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha justo o sofrimento. Ter o entendimento do Espiritismo, das suas lições, nós vamos entender que, de fato, nós aqui nos encontramos como oportunidade de transformação, de melhoria moral e espiritual, não como castigo. Nós vamos entender que pela misericórdia divina, meus irmãos, nós aqui estamos passando pela dor, porque nós semeamos a dor outrora, pelo sofrimento ou por qualquer que sejam as nossas dificuldades atuais, né? Seja no campo da enfermidade, seja no campo das posses, nós aqui hoje nos encontramos resgatando os nossos débitos do passado. Tendo essa compreensão, esse entendimento, eu já não mais me revoltarei, né, diante das dificuldades em que me encontro. Já terei melhores condições de aceitar com mais resignação as provas que a vida nos traz. Fé no futuro. Olha que importante isso. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais lhe aposta da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação
e a coragem de ir até ao termo do caminho. Fé no futuro significa compreender que, de fato, nós nos encontramos na condição de criaturas imortais e que estar aqui, neste planeta de provas e expiações, nessa casa bendita, que é a Terra, que permite que, assim, aqui nos encontrando, possamos reparar as nossas faltas do passado. E é importante, né? Porque, por exemplo, nós vamos entender que um programa reencarnatório, uma convivência no ambiente familiar, onde ali se reencontra afetos e desafetos do passado, nós estamos tendo a oportunidade de reparar e de evoluir. Então, essas dores, essas dificuldades pelas quais nós passamos e vivenciamos, nós já não vamos simplesmente ter ou não aceitar, né, ter essa incapacidade de compreender. Não, nós já vamos entender que isso faz parte do meu programa de evolução e de transformação, de crescimento moral e espiritual. Essa fé no futuro fará com que eu possa aceitar os reveses da vida de uma forma mais obediente e resignada. E Leon Denis, ele tem uma fala muito interessante quando nos diz o seguinte: o Espiritismo é, pois, simultaneamente uma filosofia moral e uma ciência positiva. Ao mesmo tempo, pode satisfazer ao coração e à razão. Quando a humanidade, tendo perdido a fé ingênua dos velhos tempos, corroída pelo cepticismo, errava no vácuo, sem bússola e tateando como cega, procurava o caminho. Nós já nos encontramos numa condição moral, espiritual, já avançamos nessa escala evolutiva, mesmo ainda nos encontrando na condição de criaturas imperfeitas, vivendo num mundo de provas e expiações. Mas hoje, nós já questionamos várias coisas. Esses questionamentos, eles são salutares, importantes, para que nós possamos, de fato, entender o propósito da vida, na sua totalidade, vida material e vida espiritual. Leon Denis nos fala que hoje o Espiritismo nos chega com a capacidade de responder a esses questionamentos que nos inquietam a alma. E diante disso, né, meus irmãos, nós vamos dando passos importantes. Porque vamos questionando, vamos melhor compreender e vamos nos transformando. O estudo do Espiritismo. Isso dissemos ontem e dizemos hoje, aconselhamos à humanidade o estudo do Espiritismo, porque ao homem, de muita utilidade saber de onde vem, porque se encontra aqui, e deduzir de seu presente o que fará do seu porvir. São questionamentos importantes que a criatura humana faz. Ela vai perguntar: o que eu estou fazendo aqui, né? Por que nós sofremos tanto neste mundo? Né? Por que aparentemente as coisas são desiguais? E o que vai acontecer, né? Eu vou morrer? Para onde eu vou? O que será feito? Então, quais são, diante disso, os verdadeiros valores da vida? Então, são questionamentos que nós normalmente realizamos. Porém, quando nós estudamos, e aqui eu me lembrei que esses questionamentos e outros, eles são respondidos quando nós realizamos o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. Lá são várias aulas, dentre elas o que é a reencarnação, desencarnação, a morte. Com a morte tudo acaba. Existem apenas o planeta Terra ou existem outras moradas? Nós vamos estudar sobre vícios, sobre obsessão, sobre Deus, Jesus, Allan Kardec, doutrina espírita, tantos outros pontos importantes e capitais para responder esses questionamentos, eles são destacados, trabalhados durante o curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. Por isso que é importante nós conhecermos de forma mais profunda o Espiritismo. Outro ponto que inquieta muito a alma humana
as questões da obsessão. Joana de Ângeles nos fala que há, no entanto, na doutrina espírita, antídotos valiosos para quaisquer modalidades obsessivas, para todos os obsessores. Então, ali, nós, estudando a doutrina espírita, compreenderemos melhor como se estabelece, como funciona os processos obsessivos. Porque também é normal, às vezes, nós nos colocarmos na condição de vítimas, né? Mas estudando o Espiritismo, nós vamos entender que esses laços de obsessão têm uma razão e eles se estabelecem nessa ou em existências pregressas, né? Então, esses processos difíceis pelos caminhos da obsessão com que nós passamos, com que a humanidade passa na atualidade, existe uma razão de ser, que é explicado de forma clara e profunda pela doutrina espírita. Continua, e o conhecimento das verdades espirituais enseja robustez de ânimo e fé, conduta ilibada e renovação para o bem, que servem de base à saúde e ao comportamento cristão e salvador. Ter esses conhecimentos, meus irmãos, nos fortalece, porque me dá forças, né? Diante, às vezes, das minhas fragilidades, eu vou entender, né, as razões de uma obsessão, de uma enfermidade, de uma dor. Então, isso vai me dar força moral, força espiritual e me mostrará o que fazer para vencer a obsessão, para vencer as minhas dificuldades, para que, de fato, eu possa me tornar um homem de bem, vencendo, assim, os meus vícios morais, intelectuais, espirituais, sejam eles quais forem. Então, isso é norteador para a minha, para as nossas existências. Continua. Emmanuel nos faz aqui uma reflexão profunda. Ele fala que não alcançaremos a libertação sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Então, meus irmãos, é pelo estudo, pela humildade, aprofundando no conhecimento espírita, é que nós vamos compreender a alma imperfeita que ainda somos. Então, nós vamos entender as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, como é que funciona as leis de Deus, e aí, no âmbito espiritual, no âmbito moral, no âmbito físico, né? Nós vamos entender tudo isso, todos esses processos da vida, e aí eu terei melhores condições de trabalhar aqueles pontos mais frágeis, mais debilitados. Ele continua dizendo que quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo, até porque nós não somos apenas uma criatura física, mas um ser espiritual, né? E da vida deve e precisa estudar. Então, ele fala que não tem outro caminho, nós temos que nos esforçarmos. Sair dessa zona de conforto, dessa estagnação e aprofundar no conhecimento libertador. É algo que vai nos incomodar porque vai fazer com que a gente saia dessa zona estagnada, que eu possa, de fato, reconhecer, entender os verdadeiros valores da vida. Porque às vezes nós estamos nos enganando, pensando que os valores são pura e simplesmente materiais, mas os verdadeiros valores morais, aqueles que de fato são libertadores. Eu não os conheço, não os pratico, então o Espiritismo permitirá que nós tenhamos esse entendimento, essa compreensão, e nos conduzirá para que de fato eu possa trabalhar a paz íntima, né? A tranquilidade, pelo menos tendo entendimento de que de fato é onde eu tenho que chegar e o que eu tenho que trabalhar para que isso ocorra, para que isso aconteça. Diante desse programa de reforma, de transformação interior com que a humanidade tem que passar e que o conhecimento espírita nos traz nesse processo de libertação, Emmanuel nos recomenda o Centro Espírita como escola das nossas almas. Os nossos amigos espirituais sempre nos ensinaram a considerar o Centro Espírita como escola mais importante de nossa alma. Olha o que ele fala, mais importante de nossa alma. Porque é no templo espírita que nós recebemos
de outros e podemos doar de nós mesmos. Valores que servirão a cada um de nós para a vida eterna. Aqui, meus irmãos, existem as escolas convencionais que vai desenvolver o intelecto e que são importantes também e necessárias para o nosso crescimento intelectual e vai também coadunar e permitir que nós evoluímos moralmente. Porém, Emmanuel faz um destaque importante. Ele diz que o centro espírita é a escola mais importante das nossas almas. Por quê? Porque, de fato, é ali que nós vamos trabalhar o nosso alicerce moral, espiritual. Vamos trabalhar o verdadeiro homem de bem. Olha que importante. Porque é no centro espírita que nós vamos conviver com o próximo à luz do conhecimento espírita. Vamos aprender ali a perdoar, a entender o outro, a sua dor, a sua dificuldade. Vamos entender que somos irmãos e que somente por amor e pela caridade é que nós melhoraremos. Então, essa convivência, né, essa escola da alma, aquilo que nós podemos dizer como referência para o nosso crescimento, é que facilitará, permitirá, possibilitará o nosso avanço de fato, moralmente falando. Emmanuel nos fala de algumas necessidades com que traz a humanidade. Quer ver? Vamos refletir juntos aqui, você vai identificar. O mundo tem sede de raciocínio em torno da imortalidade da alma, do intercâmbio espiritual, da reencarnação, da morte física, dos valores mediúnicos, da desobsessão, das incógnitas da mente, dos enigmas da dor e, sobretudo, ao redor das leis divinas a funcionarem exatas, na consciência de cada um, para que obtenhamos a solução a semelhantes problemas, urge saibamos trabalhar pela difusão da ideia espírita. Meus irmãos, quem é que não traz essas necessidades, né? De saber sobre a imortalidade, de saber sobre a mediunidade, como é que ela funciona, né? Se somos realmente seres imortais. Então, todos esses pontos que envolvem a vida futura, a vida espiritual, são necessidades que nós temos de não apenas serem respondidas, né? Mas nós temos a necessidade de trabalharmos a nossa transformação, para que a nossa alma possa acalmar, amainar, tranquilizar um pouco mais. Agora, o próprio Evangelho nos lembra que muito será cobrado a quem foi dado. Então, assim, se nós já temos esse conhecimento, do conhecimento espírita, e é por isso que nós te convidamos para que venha junto conhecer a doutrina espírita, isso é libertador. Nós temos o dever moral de difundirmos essa doutrina de luz. Então, é a tarefa nossa, não é, meus irmãos? Bom, meus irmãos, olha que importante, né? Diante de toda essa reflexão que nós fizemos, né? Do que pode nos proporcionar o conhecimento espírita como um fator libertador das nossas almas. Nós queremos te fazer um convite especial para os nossos cursos na Casa Espírita. Então, venha conhecer o Espiritismo. São cursos semestrais, aos sábados em centros espíritas de todo o Brasil. Nós te convidamos a estudar conosco para que tenha respostas às frequentes dúvidas sobre o sentido da vida. Aqui, nós destacamos um site, allankardeconline.com. Você pode acessar esse site e lá nós temos algumas alternativas para que você venha estudar e conhecer o Espiritismo. Por exemplo, se na sua cidade ou na sua região não tem um centro espírita do programa da Concafras, se não tem, você vai entrar nesse site e lá você tem a opção de fazer a matrícula na Global Kardec Online. E aí você vai estudar conosco de forma online. Porém, se na sua cidade tem a Casa Espírita com o programa da Concafras, aqui você terá a oportunidade de estudar presencialmente. Fique atento aí que as aulas já estão começando, tá?
Mas se você tem dúvida se tem ou não na sua cidade um centro espírita com o programa da Concafras, nós vamos pedir para que você entre nesse site e lá tem uma caixinha, né, que você pode falar conosco e perguntar, né, se tem ou não um centro espírita do programa da Concafras em sua cidade. De forma que nós estamos oportunizando meios para que você venha estudar, conhecer a doutrina espírita. E, naturalmente, todas essas dúvidas serão sanadas, respondidas, quando você realizar este curso. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquemos em paz, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Eu já estou fazendo o curso. E você, Bárbara? Os cursos na casa. Começamos esse sábado agora, foi nossa aula inaugural. Então, nós agradecemos ao nosso querido amigo Roneir pela explanação em nossa reunião pública. A palestra de hoje, meus amigos, esclareceu-nos muito sobre a importância do estudo da doutrina espírita, pois é muito comum as pessoas terem dúvidas sobre a existência do espírito, de onde viemos antes de nascer, para onde vamos quando morrermos, né? As pessoas também se preocupam com visão de pessoas que já faleceram, por que tantas desigualdades sociais em nosso mundo, em nosso meio? E o estudo do espiritismo possibilita obter todas essas respostas para estas e outras indagações. Isso mesmo. Se você gostou dessa palestra e você quer conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, como o Roneir já fez o convite, nós reforçamos esse convite. Participe dos cursos semanais de Espiritismo. Quando nós lemos um livro, assistimos uma palestra, isso traz uma série de informações para nós. Mas quando nós estudamos em grupo, isso potencializa o nosso aprendizado. Então, fortalece o nosso processo de aprendizado da doutrina espírita, certo? Então, são diversas casas espíritas espalhadas pelo Brasil que aplicam essa metodologia de cursos sequenciais, iniciando pelo curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. E se você quer saber se na sua cidade possui um centro espírita que aplica essa metodologia, ou se você, ainda que na sua cidade não exista um centro espírita que aplica essa metodologia, você pode participar dos cursos que são completamente online. Então, acesse esse site que está aparecendo aí embaixo na tela e matricule-se nos cursos da Global Kardec, certo? Não deixe de estudar. Ainda que na sua cidade não tenha um centro espírita para você fazer o curso presencial, existe a possibilidade de você fazer o curso online, ok? Isso mesmo. E para conversar conosco sobre esse assunto de cursos de doutrina espírita de forma online, nós convidamos nossa querida amiga Rita Maria Ferreira. Seja muito bem-vinda, Rita. Obrigada, uma alegria estar com vocês nesse momento da reunião pública, que é tão aguardado, tão divulgado, tem sempre novidade, palestras muito bacanas. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho, então, sobre isso, sobre os cursos sistematizados. Como os nossos amigos já falaram, diferencia-se da reunião pública. Curso sistematizado, ele já disse que tem currículo, tem um horário, tem uma sequência. Então, nós temos dentro do Centro Espírita Online, Allan Kardec, a programação doutrinária. E dentro dessa programação doutrinária, temos a Global Kardec Escola de Estudos Espíritas, que acontece todos os sábados, nos diversos locais do nosso país, nas diversas casas espíritas. E para aquele que não tem a oportunidade de estar presencialmente numa casa espírita, fazendo seus cursos todos os sábados à tarde, o Centro Espírita Online oferece essa oportunidade através da Global Kardec,
Escola de Estudos Espíritas de forma online. Isso. E como as pessoas fazem, Rita? Eu não tenho um centro espírita na minha cidade. Eu quero estudar a doutrina espírita. Como que eu faço para frequentar, para participar de forma online desses cursos? Então, é simples, pessoal. Vocês podem entrar no Centro Espírita Online Allan Kardec e rodar e buscar o banner Conheça o Espiritismo. Nesse banner Conheça o Espiritismo, você pode clicar que ele vai te levar para uma ficha que você vai poder preencher para você se inscrever no primeiro curso, que é o curso Conheça o Espiritismo. Essa inscrição vai te levar para um grupo de WhatsApp. Lá nesse grupo nós vamos te receber, te dar as orientações, mostrar todo o percurso que você vai percorrer nesse momento de estudo sistematizado. E nesse primeiro curso, você vai poder ter acesso de forma metódica, organizada, tutelada por seus instrutores, de conhecer mais detidamente todos esses temas que são tão interessantes que a doutrina espírita traz, de uma forma muito bacana e com mais tempo. Então, nos cursos sistematizados, você não é um espectador de uma palestra. No curso sistematizado, você é um aluno. Então, você tem as atividades para fazer durante a semana, os livros que você deve ler, a interação com seus colegas, a interação com seus instrutores. Então, é diferente. O curso sistematizado te abre grandes possibilidades de convivência fraterna, de aprofundamento nos estudos, de consolo, de tratamento. Realmente é uma modificação importante, é um passo importante que a gente dá desse conhecimento tão libertador, tão consolador, e que traz para nós a vida saudável, a vida espiritual, a vida da nossa existência, que é tão passageira, tão rápida, mas que a gente possa aproveitar essa encarnação e fazer dela uma encarnação proveitosa. Somos espíritos em recomeço. Temos que encontrar o roteiro de vida que nos faça equilibrados, saudáveis espiritualmente. E isso, o momento do curso, vai nos proporcionar. É uma grande sala de aula, não é, Rita? Porque nós vamos ter colegas do Brasil todo, né? Sim, e essa é uma grande vantagem. Nós temos tantos os instrutores de diversos locais do país, quanto alunos dos diversos locais do país. Então, é a oportunidade da gente ouvir sotaques diferentes, compreensões que nos auxiliam, abranger a nossa visão, se ampliar, para que a gente possa conseguir caminhar. E andar sozinho é muito triste. Estudar sozinho, às vezes tem momentos que a gente precisa desse momento sozinho para estudar, mas quando chega o horário do curso, que a gente pode trocar ideias, trocar experiências, fazer estudo em grupo. Sabia, gente, que é possível mesmo online fazer estudo em grupo? Conversar sobre a vida, fazer um momento de conversa de 2 a 2, de reforma íntima, comentar os livros que são sugeridos pelos instrutores. Tudo isso é possível. E é possível por 2 motivos, 2 plataformas. Nossa plataforma Zoom, que a gente pode se encontrar e fazer essas divisões de grupo no momento online, e também aquele que tiver dificuldade de assistir a aula pelo Zoom, pode também assistir a transmissão pelo YouTube. O único critério de aprovação, qual é? O único critério de aprovação, meus amigos, é a frequência, nada mais. Você frequentando o curso, não faltando, você consegue passar para o curso seguinte. E é uma trajetória do ciclo introdutório aos conhecimentos da doutrina espírita de 2 anos e meio. 5 cursos. Conheço o Espiritismo, Nosso Lar, curso Passe, curso Corrente Magnética e curso Vibração. Quando termina essa trajetória de 2 anos e meio, não termina. Conclui-se uma trajetória do ciclo introdutório e vamos aí fazer um novo percurso do ciclo de especialização, com novos assuntos, novos livros, novos instrutores. É uma trajetória que nunca se finda.
Que maravilha essa tecnologia toda, né? Usada a nosso favor. Mas, Rita, aquele aluno que não tem o notebook, ele pode usar o celular para assistir a aula? Se a gente aprendeu que pode, né? A pandemia trouxe essa possibilidade e como essa tecnologia tem nos auxiliado, meus irmãos. Realmente nós temos que comemorar, poder estreitar laços, conviver, mesmo à distância, e nós podemos sim, não precisamos ter um notebook, nós podemos ter o celular, e pelo celular nós podemos acessar, podemos baixar o aplicativo Zoom. Se esse pesa muito no nosso celular, nós podemos acessar as aulas pelo YouTube. Mas como é que a gente tem acesso a esse link? Fazendo a sua inscrição lá no Centro Espírita Online, você procura no Centro Espírita Online Allan Kardec, procure o banner do Conheça o Espiritismo, faça a sua inscrição, vai cair no grupo de WhatsApp e lá nós vamos te acolher. No grupo de WhatsApp nós vamos conversar, passar os posts da aula, os links para você ter acesso tanto à sala de Zoom quanto ao link de acesso à aula do YouTube. Muito bem, Rita, nós agradecemos imensamente os seus esclarecimentos, a sua presença, viu? Que Jesus abençoe esse programa bendito, não é? Sim, nós estamos desejosos de que vocês possam estar conosco. Sábado agora é a primeira aula, nós tivemos a aula inaugural. Quem perdeu a aula inaugural, não se atormente, pode ir e participar conosco da primeira aula. São cursos semestrais, então nós estamos começando agora, concluímos o semestre com o primeiro curso em junho, né, final de junho, e é só o começo de uma grande trajetória. Estejam todos convidados e qualquer dúvida é só mandar lá na caixinha de perguntas que a gente ajuda e responde ajudando vocês. Muito obrigada, minha amiga. Grande abraço. Um abraço. Muito bem, passaremos agora então ao tratamento espiritual. Recordemos sempre, meus amigos, das palavras de Jesus, quando ele disse: a tua fé te curou. Tenhamos a certeza da proteção, do amparo do mundo espiritual superior, onde quer que estejamos, onde quer que levemos o pensamento até o Mestre amado, rogando seu auxílio, seu amparo, e os bons espíritos virão em nosso socorro. Então coloque, separe aí no seu lar o recipiente com água para ser fluidificado e acompanhe o vídeo que nos conduzirá no momento do passe à distância. Que Jesus nos abençoe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece,
esguio e belo, a túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Convidamos a todos, então, para o nosso momento de prece final. Fechemos os nossos olhos, sentindo a presença do Cristo em meio a nós. Senhor Jesus, divino tutor de cada um, nós agradecemos, Senhor, por esses instantes. Pedimos, Senhor, pelos nossos lares, nossas famílias, por aqueles que não te conhecem, Senhor, pelos irmãos em intenso sofrimento, em áreas de conflitos, de guerra, aqueles que não te conhecem, Senhor. Que essa palestra possa calar fundo, Senhor, nos corações, que possamos perceber a importância do esclarecimento, do consolo da doutrina espírita em nossas vidas. Mestre querido, sê conosco, Jesus, e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Se você gostou dessa palestra, dessa programação de hoje, não se esqueça de curtir, de seguir a TV Mundial de Espiritismo nas redes sociais, né? Acesse o YouTube e digite TV Mundial de Espiritismo e assinale
Marque o sininho para que você possa receber todos os vídeos novos que forem postados no nosso canal, certo? Então, nós nos despedimos do dia de hoje, agradecendo a presença de todos conosco, das casas espíritas parceiras, e que Jesus abençoe o nosso lar. Muita paz a todos. Tchau, Isabela. Tchau, tchau a todos. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos. Um Tchau, abraço. pessoal. Um abraço.